A paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo, 29 de agosto de 2021, né? Primeiro dia da semana, mais último domingo do mês. Espero que você tenha dormido bem, que você esteja bem. E se não tiver, apesar de todas as lutas, apesar de todas as aflições, a sua fé no Senhor não esteja diminuindo e que o seu foco continue no Senhor, porque só Ele é a nossa fortaleza, só Ele pode fazer por nós o que ninguém mais pode. E aquilo que é para você fazer, faça, mas aquilo que é para o Senhor fazer, deixa Ele fazer, tá bom? Vamos dar uma passadinha lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, nos versículos 11 e 12. Livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 11 e 12. E diz assim: Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos? E disse ainda: Falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E disse o Senhor, tá? Eu dei uma puladinha aqui na parte A, porque ele fala sobre a característica de Davi. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Aleluia. Aleluia. Todo mundo aqui sabe, assim, ou pelo menos a maioria das pessoas que são cristãs e algumas que frequentam a igreja e lê a palavra, sabe que Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Davi pecou, Davi era pecador como todos nós somos, mas Davi passava os seus dias, além de trabalhar, né, para o seu pai, fazer as tarefas dele, mas ele passava os dias em louvor e gratidão ao Senhor. Enquanto ele apacentava as ovelhas, ele mantinha o seu foco no Senhor, escrevendo os salmos, tanto é que o Salmo 23 ele escreveu enquanto ele estava apacentando as ovelhas, enquanto as ovelhas estavam ali bem calminhas, ele estava salmodiando ao Senhor, estava orando ao Senhor. E Davi tinha uma característica. Davi, quando ele errava, ele pedia perdão ao Senhor e ele se arrependia de todo o coração, ele se humilhava perante o Senhor. E no dia que isso não aconteceu, no dia que ele errou, que ele pecou, né, contra o Urias, com a sua esposa Betseba, e ele não percebeu isso, porque ele, né, ele já era rei e ele achou que ele tudo podia, que tudo estava acima do bem e do mal. O Senhor mandara o profeta Natã, né? E ali, assim que Natã lhe contou uma história e ele mesmo decretou o que aquela pessoa tinha que padecer, Natã logo falou: Este é o Senhor, rei. Isso foi o que o Senhor fez. E na mesma hora, ele, né, a ficha dele caiu e ele sem pequei contra o Senhor. E ali já se humilhou, já começou a pedir perdão. Mas mesmo assim, aquilo que ele plantara, ele colheu. Porque nem mesmo ele sendo segundo o coração de Deus, Deus tirou a sua justiça de cima dele. Porque não adianta, por mais que a gente faça, e um dia a gente erre, a gente vai pagar por isso. Não importa se você é muito usado, porque não é você, é Deus. A unção que está sobre você é de Deus. A glória é de Deus. Se você ora, se você intercede por alguém e Deus te ouve, é porque Ele quer, não é porque você quer. Você é um instrumento nas mãos dele. Porque se você não for um instrumento, se você não tiver unção, nada vai acontecer. Você vai orar, você vai se esgoelar, vai fazer o que for, mas nada vai acontecer. Nada, absolutamente nada.
Mas existe um outro ponto. Quando Deus quer, quando Deus escolhe, não há homem, não há Satanás que faça com que aquilo não aconteça. Mas a nossa parte é perseverar. É perseverar. Davi trabalhava muito, fazia todas as tarefas que o seu pai mandava fazer. A família dele o desprezava e mesmo assim ele fazia o que ele tinha que fazer, era obediente. E em vez de ficar murmurando, reclamando, ele adorava o Senhor. Ele adorava o Senhor. Porque ele reconhecia que somente o Senhor poderia e podia mudar a tua vida, o teu futuro. Somente o Senhor podia. E o Senhor foi observando dia após dia, as suas atitudes, o seu coração. E não era por uma moeda de troca. Não era. Ele não ficava pedindo apenas as bênçãos, mas ele vivia o que ele tinha que viver. Enquanto ele estava lá, naquele monte, pastoreando as ovelhas, como ele disse um dia para Saul, antes de enfrentar Golias, porque ele já estava preparado para aquilo. Eu matei urso, eu matei leão quando vinham para poder pegar as ovelhas do meu pai. O zelo, o cuidado pelas ovelhas, pelas coisas do pai dele, de manter tudo em ordem. Aquilo dali já era um preparatório para ele chegar ao reinado. E mesmo depois que ele foi ungido, ele ainda levou de 10 a 13 anos, eu não lembro bem o tempo, mas foi mais ou menos isso, para poder chegar até o reinado. Depois que ele foi ungido, ele foi pro castelo lá, né, para poder ficar lá com Saul, e foi perseguido. Foi perseguido, porque Saul entendeu que a unção que estava sobre ele já tinha saído e que Davi estava crescendo, apesar do seu jeitinho pequeno, apesar de ser um homem de pequena estatura, um homem singelo, simples, do seu jeito de ser. Mas ele era grandioso, porque o seu coração era grande. Ele era voltado para o Senhor. E não adianta o homem fazer ou acontecer. Não adianta o homem te pisar, nos pisar, porque aquilo que Deus quer, aquilo vai acontecer. Mas nós precisamos continuar na posição. Precisamos continuar olhando para o Senhor, porque é dele, é de onde vem o nosso socorro. E só Ele pode mudar. Só Ele pode decretar e também mudar decretos. Aquilo que o homem diz que você é, Deus pode mudar, porque ninguém sabe o que Deus tem na nossa vida. Qual é o seu chamado? Né? O testemunho do pastor Marcos Feliciano. Pastor Marcos Feliciano era lá cortador de cana. Cortador de cana, vivia no interior, onde ninguém dava nada por ele, onde nem ele mesmo dava nada por ele. E olha onde ele está hoje. Olha onde ele está hoje. Como tantos outros testemunhos. Aonde que um cortador de cana, lá do interior, poderia estar lá, um dos parlamentares? Onde, aos olhos humanos, isso poderia acontecer? Então não desista. Não desista do seu chamado, não desista das promessas do Senhor. Persevere e entenda que quando estiver mais próximo da tua vitória, é quando a tua luta mais vai aumentar.
é quando a tua luta mais vai aumentar. Lembra, anteontem eu falei dei um exemplo aqui sobre a mulher, né, grávida. Ela tem o desejo de ter um filho e quando ela engravida, ela passa por 9 meses, algumas até muito tranquilas, mas outras já têm luta desde quando ela começa a descobrir, né, quando ele começa a desenvolver e vem as 4 semanas e ali ela começa a passar mal. Tem mulheres que passam mal a gravidez toda, tem mulheres que precisam até ficar de repouso para que a placenta não descole. E na hora que vai vir o parto ali, né, a hora de nascer, aquelas dores, as contrações. E mesmo assim, quando ela olha para aquela criança depois que ela nasce, ela sorri. Ela sorri e ela ama aquela criança mais do que a ela mesma. Mas não é porque a bênção saiu, a bênção está ali, que vai ser fácil. E aí tem todo o tempo da educação da criança, toda a luta com a criança. Porque não é porque a sua bênção chegou que a luta não vai acabar. E aí vem uma nova fase, não é? Mas você precisa estar preparado, você precisa se preparar para isso, não é? Eu sei que para ser mãe, não para ir para ser pai, não tem um livro, não tem uma cartilha. E muitas vezes a sua bênção também não vai ter. Mas é por isso que a sua confiança precisa continuar no Senhor. Porque mesmo depois que a sua bênção chegar, você não pode deixar Deus de lado. Muito pelo contrário. Tem bênçãos que somente na direção do Senhor é que a gente consegue caminhar, a gente consegue manter, porque é Ele que faz. Nós somos apenas um instrumento. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. A glória é dele, a honra é dele, quem faz é ele, é tudo para ele. Nunca se esqueça disso. Nunca. Tá bom? Vamos orar? Pai de poder e glória, graças, meu Pai, te damos por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por essa palavra abençoada, meu Pai. Muito obrigada, meu Pai, porque às vezes nós precisamos nos colocar no nosso lugar. Às vezes a gente acha que a força é nossa, que somos nós que fazemos, que somos nós que podemos. Quando a gente não pode nada, nós não somos nada. Do pó viemos, do pó a gente vai voltar. Se não for o Senhor, meu Pai, e se não for pela sua misericórdia, nós não estaríamos aqui, nós não somos absolutamente nada se o Senhor não estiver na direção da nossa vida. Nós somos apenas um bolo de carne, meu Pai, sem eira nem beira. E quantos de nós, meu Pai, bate no peito para falar: eu orei, isso aconteceu, eu fiz e isso aconteceu. Eu oro e o Senhor ouve. Quando nós somos apenas um instrumento nas tuas mãos, meu Pai. E quantas vezes o Senhor nos dá a oportunidade de nos curar para podermos curar, pela unção da cura que está sobre nós, pelo testemunho, meu Pai, de vida, meu Pai, para que pessoas ouçam e se alavanquem e se levantem, porque muitas estão esmorecidas, estão desesperançosas. E é por isso que nós, às vezes, nós passamos, meu Pai, por muitas coisas nesta vida. Porque nós precisamos ser curados para poder curar. Se nós não estamos curados, meu Pai, daquilo que nos aflige, como que nós vamos curar outras pessoas? Como que nós teremos um canal, meu Pai, nas tuas mãos, um instrumento, meu Pai, nas tuas mãos? Se nós não temos fé no Senhor, se nós não acreditamos no Senhor, como que outras pessoas vão falar? Se nós não somos um bom exemplo, meu Pai, de cristãos, de seus seguidores, como que outras pessoas, meu Pai, vão te seguir? Não adianta nós falarmos de boca,
se nós não cremos. Não adianta nós falarmos se as nossas atitudes não condizem com isso. A gente só vai fazer pessoas se afastarem e tomarem pavor do Senhor. As pessoas, nós já queremos fazer as coisas do jeito que a gente quer, como a gente quer. Nós queremos viver do jeito que a gente quer, nós só queremos as suas bênçãos. Mas nós não queremos, meu Pai, seguir verdadeiramente e fazer verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A gente não quer abrir mão de nós mesmos. A gente não quer abrir mão do nosso conforto. A gente quer a bênção, mas quer viver do jeito que a gente quer e como a gente quer. A gente quer dar ordens ao Senhor. Quando nós somos criatura, tudo bem que hoje nós passamos de criaturas para sermos filhos, porque esta é a tua palavra. Quando a gente reconhece que o Senhor é o nosso Salvador, meu Pai, meu Jesus. Mas até mesmo um filho, ele está sobre a determinação do seu pai, porque ele ainda é a liderança e existe hierarquia. E um filho não pode ser maior do que o teu pai. Tudo bem que quando o pai envelhece, o filho está ali para cuidar, mas mesmo assim ele ainda deve obediência ao teu pai. Ele vai cuidar do teu pai, coisa que com o Senhor a gente não precisa. A única coisa que o Senhor quer de nós é o nosso amor e obediência, porque obedecer é melhor do que o sacrificar. Em nome de Jesus, meu Pai, que nós possamos olhar mais para o Senhor e menos para a gente. Que o nosso bigômetro, meu Pai, fique de lado. Ah, Senhor, trata da nossa altivez, da nossa prepotência, da nossa arrogância, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Pai, visita, meu Pai, aqueles que estão caídos. Pai, em nome de Jesus, que todo espírito da depressão seja repreendido em nome de Jesus. Que toda síndrome de pânico seja repreendido em nome de Jesus. Que todo espírito do suicídio seja repreendido em nome de Jesus, meu Pai. Visita, meu Pai, os lares. Em nome de Jesus, meu Pai. Que toda contenda, que todo espírito de contenda, que todo espírito de confusão seja repreendido. Pai, dê sabedoria a este casal, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Que haja paz nos corações, meu Pai. Em nome de Jesus. Que o seu lar seja um pedacinho do céu e não do inferno. Em nome de Jesus, meu Pai. Que toda Jezabel, que todo espírito de prostituição, de adultério seja repreendido. Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Visita, meu Pai, esse marido, meu Pai, que está pronto, meu Pai, está prestes a fazer algo, meu Pai, que vai destruir a tua vida, que vai destruir o teu lar, meu Pai. Porque nem tudo que a gente vê, nem tudo que é agradável aos nossos olhos é verdadeiramente agradável, é bom. A gente tende, meu Pai, a olhar para o nosso vizinho e a cobiçar as coisas dele, achando que tudo dele é melhor e não dá valor àquilo que nós temos dentro de casa. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, renova o amor, renova, meu Pai, o companheirismo, meu Pai, o respeito, meu Pai, porque a família é uma instituição criada pelo Senhor, meu Pai, e tem atitudes nossas que vai fazer com que coisas, meu Pai, sejam destruídas de tal forma que elas não poderão mais ser restauradas, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Visita também essa esposa, meu Pai, que fica dando ideia, meu Pai, para homens que ficam elogiando e daqui a pouco, meu Pai, quando ela vê, ela está olhando para o teu marido e está achando que ele é um monstro e olha ele para o monstro como um monstro e acha que aquela pessoa que está lhe elogiando, porque ela acha que ela precisa disso, meu Pai.
Senhor da glória, que o WhatsApp, que a internet não seja um canal de destruição, meu Pai, mas que seja algo para ajudar, para crescer, para dar entendimento, para conhecer. Em nome de Jesus, meu Pai, dê coragem para bloquear, para tirar pessoas que só vêm, meu Pai, falar o que não devem, meu Pai. Para tirar pessoas, e se essa pessoa não tem força, tira, meu Pai, da vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que todo espírito mirim que perturba esta criança, que todo esse Satanás que vem se fazendo de amiguinho oculto, meu Pai, dessa criança seja repreendido deste lar. Pai, que os pais possam vigiar mais, orar mais sobre teus filhos, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Dê a sabedoria da paciência, meu Pai, para esses pais. Em nome de Jesus, para esse marido, para essas esposas. Em nome de Jesus, meu Pai. Visita, meu Pai, os cárceres. Visita, meu Pai, cada enfermo neste dia, cada hospital, cada asilo, meu Pai, orfanato. Pai, visita as viúvas, os órfãos, meu Pai. Em nome de Jesus, visita seus missionários, meu Pai, que estão fazendo a missão, meu Pai, que estão em sufoco, precisando de ajuda, precisando de mantimento, meu Pai. Em nome de Jesus, desperta o teu povo, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Visita o Afeganistão, visita Jerusalém, meu Pai. Que haja paz no coração, porque a guerra está nos nossos corações. Pai, visita aqueles que estão perdendo filhos, maridos, esposas, meu Pai, que estão desesperados, meu Pai, em nome de Jesus, porque só o Senhor pode, meu Pai, o que nós não podemos, e que nós venhamos a nos aperceber, porque os sinais da Tua vinda estão aí, meu Jesus. Senhor, nos ajuda a olhar para o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, com as nossas fraquezas, meu Pai, com a nossa covardia de não encarar e não querer, meu Pai, fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Abençoa o teu povo. Visita, meu Pai, o teu povo, aqueles que estão na fila, meu Pai, para fazer um transplante, para fazer uma cirurgia. Visita aqueles, meu Pai, que estão na iminência de uma viagem, meu Pai. Que não seja o homem, mas que seja os seus anjos, meu Pai, na direção de cada condução, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, visita essas estradas, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Pai, leva esperança para essa esposa que está desesperançada, para esses pais que estão desesperançados, meu Pai. Porque o seu filho não é, mas está na condição. O teu marido não é, mas está na condição de alcoólatra, de viciado. Ele não é. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, e que essa pessoa não venha a desistir, meu Pai. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre, é que eu lhe agradeço, Pai, e lhe peço. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Fique na paz do Senhor. Um ótimo domingo e até amanhã.